Olá pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou analista de crédito privado aqui na Principal Asset Management no Brasil e hoje eu vou comentar um pouco sobre como que foi o mês de fevereiro para a estratégia de crédito privado. Em fevereiro a gente ainda teve um volume de emissões um pouquinho abaixo da média histórica, principalmente por questões de sazonalidade. Janeiro e fevereiro geralmente são meses um pouco mais fracos, isso tanto para títulos tradicionais quanto isentos. Quando a gente compara com fevereiro do ano passado, né? Esse ano ainda está um pouquinho mais fraco. E as novas emissões que tiveram também nesse mês, elas tiveram um perfil um pouco parecido com o que foi nos últimos meses, tanto em termos de prazo quanto de taxa. Em relação ao mercado secundário, a gente observou também um volume reduzido de negociações, acho que principalmente por conta de dois fatores aqui. O primeiro é o calendário mais curto, né? Fevereiro aqui é um mês mais curto, e o segundo ponto o ambiente de maior cautela aí diante da reestruturação dos passivos da Raizen. Depois de um mês forte aí na indústria de resgate, em dezembro de 25, os fundos de crédito privado, de maneira geral, eles voltaram a captar, tanto em janeiro quanto em fevereiro. E falando agora de spreads, as debêntures aí seguem no mesmo patamar de spreads que foi nos últimos meses. Tá bem estável isso daí. Os destaques negativos do mês foram principalmente Cora Saúde, CSN e Hapvida, enquanto os destaques positivos foram Madeiro, Tupi e Movida. No mês, o nosso fundo Principal Claritas Renda Fixa Crédito Privado, ele rendeu 0,99%, que equivale a mais ou menos 99,3% do CDI. No acumulado dos dois primeiros meses de 26, a gente está por volta aí de 104% do CDI. O que tirou um pouco de alfa nesse mês de fevereiro para a gente foi a CSN, a abertura de spread da CSN, uma emissora aí que no mês de janeiro ele tinha fechado o spread por conta do anúncio do fato relevante do plano de venda de ativos. E em contrapartida, a gente foi ajudado aí com o fechamento de spreads da Movida. A gente ainda segue com o mesmo racional de seletividade maior de alocação, priorizando aí setores mais defensivos, como bancos e utilities, e evitando papéis aí com duration muito elevada, e a gente também está priorizando ter uma maior posição de caixa. E em paralelo, né, a gente vai continuar desinvestindo de empresas que têm níveis de endividamento aí, que estão apresentando nível de endividamento e alavancagem persistentes e níveis elevados, caso a gente veja liquidez aí no mercado secundário. E vale falar também que a gente ainda acha o patamar de spreads pouco atrativo, que vem se mantendo nos últimos meses. Dado esse cenário, a gente vai manter a disciplina na seleção de ativos e não vamos abrir mão de qualidade em busca de yield. E, bom, como todo mundo já deve saber, o cenário macro continua desafiador, né, com essa Selic em patamar elevado. A gente tem incertezas geopolíticas globais, incertezas do lado fiscal aqui no Brasil, que também naturalmente aumenta a cautela dos investidores, o que só reforça a continuidade desse posicionamento mais defensivo que a gente vem adotando nos últimos meses. É isso para fevereiro. Caso vocês tenham alguma questão, podem chamar a gente. Muito obrigado e até mês que vem.